cada vez mais comum dar às pessoas, conhecidas ou não, a liberdade de saber dos nossos gostos, da nossa fé e até da nossa intimidade através das redes sociais. Mas antes de sair aí compartilhando a vida, a gente tem que ter cuidado com a superexposição. Será que não estamos abrindo as janelas do nosso sagrado para que o mundo tenha acesso? Me diga uma coisa, como é que fica a questão da superexposição na rede? Quais as consequências e cuidados que devemos ter? Essa pergunta é sensacional. Eu sempre falo assim, redes sociais é espaço público. O que você não faria e não falaria na rua, não faça e não fale nas redes sociais. Então, é a mesma divisão que você faz na sua vida como um todo. Tudo que você tuita, tudo que você posta, mesmo que não é antiético, mesmo que não é algo que você falaria ou não falaria, fica pensando o seguinte, para que você avisa todo mundo que você está num lugar? Para que você fala para todo mundo aquilo que você está comendo? Para que você fala para todo mundo aquilo que você está fazendo? Talvez isso dê poder para os outros te manipularem em determinados momentos. Então a gente tem que pensar muito, por que eu estou colocando essa informação no ar? Por que eu estou me expondo? Às vezes você está se expondo para correr um risco depois. A gente brinca que às vezes o que não vai falar bem de você pode falar mal, pode ser usado contra você em vários processos. Um exemplo disso que eu acho bem bacana, a gente já tem empresas aqui no Brasil de direito, escritórios de advocacia, que contratam monitoramento nas mídias sociais para monitorar os adversários dos seus clientes. Então imagina um casal que se separou, né? E aí o ex-cônjuge tem que pagar uma pensão mensal. Aí ele fala que ele ganha registrado R$500 por mês, que ele não pode pagar mais do que X. E aí esse cara vai num restaurante caro e tuita que ele está comendo um restaurante caro. Ele compra um relógio de ouro e tuita que compra um relógio de ouro. Ele faz... O que acontece? Isso pode, na justiça, ser usado como prova que ele tem capacidade financeira, sim, para pagar mais. Outros casos que a gente tem, que é bastante interessante, pessoas que declaram que mostram o testado médico que estão doentes, e quando é checado no Facebook dela, está na praia, ela está fazendo uma coisa que ela não está doente. Isso também é usado na justiça contra a pessoa. Eu estou falando de casos que são ruins, que realmente a pessoa está sendo antiética fazendo essas ações. Mas mesmo quando você não é antiético, imagina que eu sou concorrente na internet, né? A gente é duas empresas na área de educação, nós dois somos concorrentes. Às vezes você pode tuitar que você vai trazer um palestrante daqui 2 meses e você não trouxe ainda. Eu vi isso, eu trago o cara antes de você, eu uso o seu... Então, tudo que você fala pode dar poder pro outro. Então você tem que pensar muito por que eu estou falando isso, para que essa informação é interessante. Você tem que pensar na sua exposição, sim, tanto pessoal quanto profissional. Escrever essas coisas banais, estou almoçando, acordei agora, vou viajar daqui a pouco. Isso interessa para quem é amigo, gente. E para o marketing. No marketing, seria excelente que você colocasse tudo que você faz o tempo todo para poder fazer pesquisa. A gente normalmente aceita esse comportamento. Eu acho que pra gente, que estratégia de pessoa é uma besteira. Mas por outro lado, quando o grau de relacionamento é muito próximo, por exemplo, se o seu filho tá morando no exterior e você tá morrendo de saudade, você quer saber que ele comeu um chocolate agora. Você quer saber que ele tá passeando numa praça tal. Pra você isso é importante, pra outras pessoas talvez não. Então, talvez compartilhar esse tipo de coisa numa rede mais privada é uma forma de você fazer expressão, falar, ai gente, tô cansado agora, pausa pro cafezinho. Isso não interessa na sua carreira profissional, ninguém tá interessado que você tá com pausa pro cafezinho. Mas talvez isso interesse pra um amigo seu que gosta de você, fala, nossa, vou dar uma ligadinha pra ela agora que tá no pausa do cafezinho, pra dar um apoio, pra bater um papinho. Então, de novo, você tem que saber pra que eu tô fazendo isso. Pra que? Às vezes você nem escolhe, é emocional. Tem gente, eu conheço alguns casos de pessoas que tiveram traumas na família, perderam parentes, perderam filho, coisa assim. A pessoa acaba usando isso como válvula, ela nem pensa nas consequências, mas ela precisa falar pra alguém como ela tá se sentindo. Funciona como psicanálise. Mas de qualquer forma, a gente tentar controlar as emoções. Quando eu falo isso, as pessoas pensam, puxa, mas eu achava que nas redes sociais a gente podia ser mais livre, que no ambiente digital a gente podia se expressar. É justamente o contrário, é um ambiente que é muito mais impactante, você tem que pensar 20 vezes mais do que você fala aqui. Então isso tem que ser educação. Uma coisa que é legal falar também, a gente fala muito de inclusão digital no Brasil, muito. E muito pouco a gente fala de educação digital. Se você incluir sem educar, para a pessoa saber o que ela faz naqueles ambientes, ela se prejudica, vira uma arma contra você em vez de ser a seu favor. Algumas orientações práticas, né, com relação ao nosso contato aí com a internet, feita pela Marta Gabriel. Mas
Professor, quais são as orientações práticas, né, para esse tema de hoje que nós conversamos? Claro, aqui isso também é evangelização, quando a gente preocupa com a educação dos nossos filhos, em orientá-los, em formá-los, nós também estamos evangelizando, é claro, né? Mas quais são as orientações práticas para esse assunto de hoje? Bom, é a principal das nossas evangelizações, porque a primeira das igrejas é a igreja doméstica. A primeira orientação é que nós pais precisamos entender que nós temos uma graça específica para a paternidade. Então nunca será demais, enquanto você rezava ali aos pés da Virgem Maria, eu ia fazendo o mesmo aqui, porque nós nunca podemos achar que as nossas forças humanas, a nossa inteligência será capaz de sozinha dar uma boa educação para os nossos filhos. Então a primeira dica é confiar em Deus, pedir a sua graça. Sobretudo a Virgem Maria, modelo de mãe, a São José, o grande modelo de pai. Aí sim está a nossa primeira dica. A segunda é que os filhos precisam ser catequizados pelos pais, em primeiro lugar. Claro, a catequese na paróquia, a catequese dentro de uma comunidade são importantíssimas, mas os pais precisam ser contribuintes, precisam ser os primeiros catequistas, não só com ensinos, mas sobretudo com exemplo. Então, oração e uma catequese. Uma terceira coisa é que nessa educação precisa ser individualizada, ou seja, o pai precisa conversar com cada um dos seus filhos em cada momento da sua vida e dizer para ele, não apenas que não pode, mas o porquê não pode. Claro, para uma criança de 6 meses de idade, eu não vou conseguir explicar que ela não pode pôr o dedinho na tomada. Então eu simplesmente vou tirar a criança dali e não fazer. Mas conforme a criança vai crescendo, ela precisa ir ganhando as razões. Até para a nossa fé, São Paulo ensina que nós precisamos dar as razões da nossa fé. Então a criança também precisa saber. Então se nós temos oração, se nós temos catequese e se nós temos essa educação individualizada em cada filho, nós vamos para um último ponto, diria assim. Que os pais aceitem sofrer pelos seus filhos. Porque o mais fácil, a gente sabe, é dizer sim, não tem problema. Ele tem que ir sozinho. Eu brinco assim que filhos não são pés de milhos, que nascem sozinhos e que crescem de acordo com o sol e com a chuva. Os filhos dependem sim de um zelo dos pais. E para eu dizer não para minha filha, para dizer não para um filho, a gente sofre, mas esse desgaste, esse sofrer é a prova do amor. E nós vamos encontrar a grande inspiração para isso na cruz de Nosso Senhor, que se derrama, que se esvazia por causa de nós. Eu também preciso, e cada um que nos assiste precisa se esvaziar pelos seus filhos. É mais fácil dizer sim para ele, deixa na internet, ele vai ficar ali naquele momento alegrinho. Eu prefiro que ele esteja ali emburrado, triste naquele momento por não entender, mas que esteja sendo preservado de coisas que vão fazer mal para a sua vida. E conhecer bem os relacionamentos dos filhos e até mesmo com quem eles estão se relacionando, né? Seja pela internet ou na vida real, não é? E também as senhas, eu acho que crianças menores, elas não podem ter esse acesso sozinha, mas cuide da senha, dá uma vistoria aí no que seu filho está fazendo, ou vendo, ou conversando. Isso é importante. Eu acho que tenho certeza que é importante até para a criança se sentir protegida. Fala, olha, meu pai está cuidando de mim, minha mãe está atenta ao que eu estou fazendo. As crianças sentem esse desejo também, não é? Não é só um desejo, é uma necessidade. Veja, se eu não deixo a minha filha atravessar a rua, como é que eu vou deixar ela acessar o Facebook? Os riscos, muitas vezes, numa rede social qualquer, são até maiores do que atravessar a rua. Então, no fundo, é levar essa vida virtual, vamos dizer assim, não criar um mundo paralelo. O mesmo mundo que nós vivemos na realidade, ele precisa estar traduzido na vida virtual. Então, se eu não deixo a criança atravessar a rua sozinha, ir a determinados lugares sozinhos, eu também não vou deixá-la navegar sozinha por outros lugares. Se eu quero saber quem são os amiguinhos que estão ali conversando, como é a família, o que ensinam e assim por diante, não por preconceitos, mas para a gente ver a coerência dos valores, eu também tenho que ver com quem ele está conversando. Ou seja, do mesmo jeito que eu vou cuidar do meu filho na vida concreta, esse cuidado deve se refletir na vida virtual. E, sobretudo, com a graça de Deus, com a catequese, com uma visão personalizada de cada criança e sabendo pôr limites.
temos, né, a autoridade que foi dada por Deus a cada um de nós. Deus confiou os nossos filhos, mas também nos deu a graça, a sabedoria e a autoridade para educá-los. A gente nunca pode esquecer disso. Eu vivo isso também no meu dia a dia. Eu estava até partilhando aqui que às vezes não é fácil. Hoje é tanta informação que vai chegando para a criança que elas estão até mais evoluídas na sua maneira de questionar. Sim. Às vezes chega um questionamento em casa que eu falo, Jesus, e agora? Agora, filho, eu não tenho a resposta, mas daqui a pouquinho, né, eu vou ver como que a gente vai conversar sobre isso. Me ponho, né, diante da presença de Deus e falo, meu Deus, e agora? Né? Procuro pessoas que eu confio, que são, né, pessoas confiáveis, que trazem os mesmos valores que eu, vou conversar para chegar, né, a resposta que ela precisa ter. Com certeza. Gente, não é fácil educar e nós precisamos tomar consciência a cada dia. Quem ama, educa. Uma última coisa é que talvez há pais e mães hoje em casa, agora, que estão aí se sentindo no fim, que não tem mais o que fazer. Talvez ele não cuidou disso lá atrás. E um cristão jamais pode usar e dizer que está desesperado, porque a nossa esperança é viva, a nossa esperança ressuscitou. Então mesmo você que tenha hoje problemas sérios com seus filhos nisso, confie na graça de Deus e jamais diga que você está desesperado, porque a nossa esperança vem da cruz e da ressurreição. É uma esperança viva que tudo pode restaurar. Olha que maravilha, né? Que bom saber que Deus está atento a todos nós e cuida da gente com tanto amor, com tanto carinho. Muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigada pelas dicas. Nossa, como é bom começar a semana assim, não é? Já falando daquilo que é tão caro para nós, que é os nossos filhos. Muito obrigada. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui de novo. Esse programa que evangeliza, esse é um programa de evangelização. Eu tinha que assistir o Cantinho da Criança por causa das minhas filhas e depois assistir o Manhã Viva. É um programa que evangeliza, mas na vida concreta, realmente cuidando daquilo que nós precisamos para a nossa vida aqui na Terra e também para a vida eterna.